Para finalizar a temporada de 2022 em grande estilo, né, e também novamente com muitos desfalques, Goiás e São Paulo se enfrentam na Serrinha nesse domingão às 4 horas da tarde, ainda com objetivos dentro da temporada. No vídeo de hoje eu quero trazer aqui os detalhes, tanto pelo lado do Goiás, né, que pode garantir até R$2 milhões a mais, dependendo da sua posição nesta última rodada do Campeonato Brasileiro, e também para o São Paulo, que ainda assim tem chances remotas, né, de classificação para a Copa Libertadores. Quem está de fora dessa partida, duas equipes que sofreram pra caramba durante toda a temporada. Goiás ainda mais, né, tendo esse elenco mais limitado no seu retorno na primeira divisão, conseguindo os dois objetivos, tanto da permanência quanto da Copa Sul-Americana, e agora buscando a melhor colocação possível. Quero trazer aqui para vocês a diferença, né, dentro do 14º, 13º e o 12º lugar, que o Goiás pode sim buscar caso vença, né, e o Santos não vença o seu jogo. Quero conversar com vocês também sobre esse assunto em nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre receber os vídeos novos aqui do YouTube do Goiás News. Inclusive, também eu vou estar nesse jogo, lá na Serrinha, possivelmente trazendo um pós-jogo aqui para vocês por volta de umas 6h30, 7 horas ali no máximo, vai depender muito da logística depois dessa partida, né, que é a última do Goiás na primeira divisão e, consequentemente, também dessa excelente temporada de 2022. Só antes de começarmos, eu peço para você também conferir o link dos nossos apoiadores aqui do canal, o primeiro deles, no caso, da Agin TV, para você que mora aí fora do país ou não vai poder estar nesse jogo contra o São Paulo na Serrinha, convido você conhecer o trabalho do pessoal da Agin TV, plano de apenas R$ 29,90 mensais, e para você que vier aqui do nosso canal, 10% de desconto no valor da sua primeira mensalidade. Lá na Agin TV você baixa o aplicativo aí, tanto no seu celular ou computador mesmo, Smart TV, muito fácil de você acessar, e tem todos os conteúdos tanto da Série A do Brasileirão nessa reta final, além disso os jogos do Campeonato Inglês, Campeonato Espanhol já na reta final também nesse final de semana, e na próxima semana já iniciando a Copa do Mundo. Ótima qualidade de imagem, também de som, vou colocar aqui para vocês embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado o link, né, da Agin TV. Já vai lá, chama no WhatsApp, faz o seu cadastro ali rapidinho e já começa a assistir. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar que sim, existe ainda um objetivo para o Goiás cumprir, né, nesta reta final do Campeonato Brasileiro, e no caso é buscar a melhor colocação possível dentro da primeira divisão. Isso porque o Santos perdeu, né, ainda nesta última rodada para o Botafogo lá no Engenhão por 3-0. O Santos vem todo defasado também nessa reta final do ano, e o Goiás pode sim superar a equipe paulista, que tem 47 pontos e está na 12ª colocação. O Goiás vem logo atrás na 13ª com 46 pontos e 11 vitórias, ou seja, para ultrapassar aí o Santos precisaria vencer, chegar a 49, e o Santos, no caso, não sair vitorioso, né, no confronto contra o Fortaleza na última rodada lá em São Paulo. Lembrando que o Fortaleza ainda busca, né, o seu objetivo para a Copa Libertadores. E na 11ª colocação, aí já não tem chances mais, né, porque o Goiás no máximo chegaria a 49. Hoje o 11º colocado é justamente o São Paulo, né, com 51 pontos. O Goiás pode cair uma posição no caso do Bragantino, que está em 14º, é a única possibilidade do Goiás cair de posição nessa rodada, ou um para cima ou um para baixo, né, ou até mesmo permanecer na 13ª. O Bragantino ele tem 44 em um jogo muito difícil, né, contra o Fluminense, no caso o Bragantino dentro de casa, mas vem numa fase horrorosa, né, nessa reta final, ainda sonhando também com essa classificação para a Copa Sul-Americana. O 15º Coritiba já não avança, não passa mais o Goiás, né, garantido na Copa Sul-Americana do ano que vem. Nesta questão, por que é tão importante, né, uma posição a mais ou a menos, né, não é só para o nosso ego não, e sim para o bolso do clube. Na 13ª colocação, como o Goiás está hoje, fatura R$16,6 milhões. Na 12ª, R$18 milhões, ou seja, o Goiás pode passar a ganhar R$1.400.000 a mais do que poderia colocar no bolso nesse momento. E se a gente imaginar na 14ª colocação, que poderia acontecer, por exemplo, caso o Bragantino vença o Fluminense e o Goiás perca o seu jogo, o 14º recebe apenas R$16.200.000, ou seja, com uma vitória, o Goiás pode lucrar R$1.800.000 a mais para o próximo ano. Esse R$1.800.000 daria para comprar, por exemplo, o que o Goiás fez de negociações esse ano com o Nicolas, né, que foi a transferência do Paysandu do ano passado, ficou mais ou menos R$1 milhão. O Marquinhos Gabriel ficou R$400 mil. O Vinícius vai ficar mais ou menos por uns 500, por aí, 500 e pouco. Ou seja, nessa premiação, o Goiás poderia comprar 3 dos jogadores que foram importantes, né, dentro da disputa do Campeonato Brasileiro. Ou seja, é muito relevante sim buscar essa melhor colocação possível. Além, claro, né, de estar entre os 12 melhores do campeonato, é sim um fator a se respeitar, principalmente levando em consideração que o Goiás tem melhor dizendo, não é pior não, porque se a gente pegar o custo-benefício, é a melhor, mas assim, no caso, a menor folha salarial
da primeira divisão. E para essa partida não poderia ser diferente, né? O técnico Jair Ventura tem sim muitos desfalques para esse jogo dentro de casa. O Felipe Bastos e o Dada Belmonte foram expulsos, né? Até de forma infantil, injusta, né? Na visão do Dada também no jogo contra o Fluminense, não poderiam jogar. O Hugo retorna de suspensão, assim também como o Danilo Barcelos, né? O lateral esquerdo que não pôde atuar contra o Fluminense, ele volta agora por conta de questão contratual. O Caio Vinícius vai ser reavaliado ainda, assim como o Caetano e o Vinícius. E eu acho que só o Vinícius no máximo tem condição de aparecer nesse jogo. O Caetano e o Caio Vinícius eu acredito que não. Desta forma, vários desfalques para o técnico Jair Ventura, que novamente vai ter que mais selecionar os jogadores, quem está à disposição ou não, do que propriamente fazer uma escalação com seus melhores atletas. Eu diria que com a provável escalação do Goiás, eu estou gravando esse vídeo na sexta-feira, algumas coisas podem mudar, mas basicamente, com o Tadeu no gol, Maguinho permanecendo na lateral direita, agora eu explico esse assunto, Lucas Alter, Reinaldo e na lateral esquerda com o Sávio, vai depender se ele vai ter ou não condição de jogo, ou o Hugo, né, que volta de suspensão. Meio de campo com o Auremir, Dieguinho, Marquinhos, Gabriel e um pouco mais avançado o Apodi, e lá na frente poderia ser, por exemplo, ou o próprio Apodi com o Matheus Salles caindo para o meio de campo, caso o Vinícius não tenha condição, ou até mesmo o Luan Dias, centralizado Pedro Raul. Por que tem esse tanto de parênteses? Porque pode acontecer da seguinte forma, eu até gostaria de ver o Dieguinho na lateral direita, mas como a gente terá vários problemas no meio de campo, é melhor deixar o Maguinho na lateral, faz os dois zagueiros, Alter, Reinaldo, e na lateral esquerda com Sávio ou Hugo. No meio de campo, um volante com maior marcação, no caso sendo o Auremir, deixando o Dieguinho mais pelo lado direito, fazendo essa função de saída de bola, e o Marquinhos Gabriel centralizado, né, essa função de um camisa 10, ele ou o Luan Dias. Lá na frente poderia ser, por exemplo, o Apodi, para dar uma maior velocidade pelo lado direito, do outro lado o Dada Belmonte está suspenso, e o Vinícius ainda é dúvida, ou seja, poderia cair por ali. Talvez o Pedrinho ou o Luan Dias e deixar o Apodi um pouco mais avançado, vendo que é muito difícil você escalar esse elenco do Goiás, são poucas peças, né, para o técnico Jair Ventura, e lá na frente com o Pedro Raul. Mesmo assim, eu acho que dá para tirar um caldo, né, nesse último jogo da temporada, muito difícil, e só mostra o quão importante, o quão difícil foi essa caminhada do Goiás e garantir, né, a sua permanência na primeira divisão. Quero saber a sua opinião aqui embaixo também nos comentários, ajudar a gente a montar esse quebra-cabeça do que seria a sua escalação. Eu iria possivelmente dessa forma, o meio de campo com o Auremir, Dieguinho, Marquinhos Gabriel, lá na frente coloca o Apodi, o Pedro Raul, e o outro jogador pode ser, por exemplo, um segundo volante, o Matheus Salles, né, no meio de campo, ou até mesmo o Luan Dias, para dar uma maior qualidade na saída de jogo. Quero saber a sua opinião aqui embaixo também nos comentários. Indo agora pelo lado do São Paulo, outro time também que esse ano ficou todo despedaçado, né, assim como o Goiás, várias lesões dentro do seu elenco, e na última rodada também não é diferente. O Rafinha retorna de suspensão, a única notícia aí no caso boa para o técnico Rogério Ceni, que já está garantido para a próxima temporada. Suspensos estão o Patrick e também o André Anderson, né, os dois levaram cartões amarelos contra o Internacional ainda neste último meio de semana. As outras baixas, no caso aí, jogadores que já estão fora por algum tempo, no caso do Arboleda, o Andrés Colorado, também o Éder, o Alisson, o Caio também, Diego Costa, zagueiro, Igor Vinícius, Nicão, Rodriguinho, Miranda e também o Moreira, no lateral esquerdo, né? Assim, nossa, muitos desfalques para o São Paulo nessa reta final. Ainda assim consegue ter um time relativamente ok, mas com muitas opções ainda fora, né, para o técnico Rogério Ceni. Provável escalação da equipe paulista nesse jogo que busca ainda a classificação para a Copa Libertadores é com Felipe Alves no gol, Rafinha na lateral direita, na zaga o Ferrarese e também o Léo, e no meio de campo mais ou menos com o Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Marcos Guilherme e o Igor Gomes, lá na frente basicamente com o Reinaldo fazendo essa função como ala esquerda, o Luciano na direita e o Caleri centralizado. É um time bom, o São Paulo, que já assisti alguns jogos desse ano dele, que é um time que roda a bola, e eu não consigo entender o que faz o Rogério Ceni, né? Porque faltam muitas opções pelos lados do campo, é algo que o Goiás pode ficar tranquilo em relação, por exemplo, à grande velocidade. Não tem esse jogador, por exemplo, que vai incomodar demais, com muita velocidade, dribles curtos para cá, para lá, como foi, por exemplo, o Arias, né, no jogo contra o Fluminense. O São Paulo não teve durante a temporada, que é um absurdo, uma falta de planejamento dessa. Não teve nenhum jogador nessa posição para fazer essa característica de jogo, né? Então são atletas que tocam muito bem a bola. É isso que o Goiás precisa sim ficar atento, né? Algumas boas triangulações e bons jogadores para o cruzamento. Se o Goiás não vai ter, por exemplo, de se preocupar muito com dribles dos alas, dos laterais, nos cruzamentos eles são bons. Tanto no caso o Reinaldo, né, fazendo esses cruzamentos lá pelo lado esquerdo, quanto também no lado direito, o Rodrigo Nestor tem um bom toque de bola, o Igor Gomes também, o Luciano, sempre um jogador perigoso, assim como o Caleri, né, o Goiás tentando ter pelo menos no Pedro Raul, vice-artilheiro do campeonato, já que o Caleri tem 18 e o Pedro Raul tem 19. Então é um time que eu acho que pode até ser uma boa opção, caso o Goiás entre nessa partida com dois volantes para ter uma maior marcação nesse estilo de jogo do Rogério Ceni, e também com os dois zagueiros bem posicionados, assim como foi, por exemplo, no jogo contra o Fluminense, exceto naquele primeiro gol, né, que foi uma bobeira
tremenda ali da zaga. Como eu falei, se tivesse um terceiro zagueiro, possivelmente o Goiás não levava aquele gol. Mas assim, foram bem no restante do jogo em bolas aéreas, né? São um ponto importante do São Paulo, tanto com o Luciano, o Caleri, os dois zagueiros também, né? O Del nem tanto, mas o Ferrarese, o zagueiro estrangeiro, se eu não me engano, ele é uruguaio, venezuelano, tenho que confirmar aqui pra vocês. É bom também nessa bola aérea, o Goiás precisa assim ficar atento. Em relação à tabela de classificação, o São Paulo está na 11ª posição, né? Uma campanha realmente que ficou bem pior agora nos últimos jogos. Todos os seus adversários diretos ali basicamente pontuaram, né? O Botafogo, o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, o Fortaleza também. Então o São Paulo, para a classificação na Copa Libertadores, ele precisaria, no caso, vencer o Goiás aqui em Goiânia. Além disso, o América Mineiro e o Fortaleza no máximo teriam que empatar. O América recebe o Atlético Goianiense, o Fortaleza também visita o Santos lá em São Paulo. Além disso, o Botafogo teria que perder para o Atlético Paranaense fora de casa. Não são resultados impossíveis, mas pouco prováveis, né? Principalmente nessa reta final do ano. Os times muito cansados, é difícil, né, ainda ter esse objetivo em mente. E o São Paulo que vem de partidas ruins nesses últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Trazer aqui os números para vocês, principalmente agora, no caso, olhando apenas os visitantes. O São Paulo fora de casa, ele fez 21 pontos, o Goiás fora de casa fez 20, né, no Campeonato Brasileiro, dá pra gente ter uma dimensão. Basicamente campanhas parecidas, né, o São Paulo venceu 4, empatou 9 e perdeu 5. O Goiás, no caso, fora de casa, ele venceu 5, mais do que o São Paulo, 5 empates e 8 derrotas. O Goiás, como mandante, ele tem uma posição na 14ª, que aparece ali, né, no caso ele fica na frente, por exemplo, do Avaí, do Atlético Goianiense e do Cuiabá, mas ainda um pouco distante do Fortaleza, do Bragantino, do Santos, do São Paulo. Enfim, são 17 jogos com 6 vitórias, 7 empates e 4 derrotas, até que perdeu pouco, né? Se a gente imaginar, por exemplo, o Goiás perdeu até menos do que o Atlético Mineiro, do que o Santos, do que o Bragantino, do que o próprio São Paulo, jogando no Morumbi. Então até uma campanha ok, mas empata muitos jogos, né, neste Campeonato Brasileiro. Quero saber a sua opinião aqui embaixo também nos comentários sobre como você escalaria esse time do Goiás para marcar o São Paulo, que, como eu disse para vocês, tem um bom toque de bola e bons cruzamentos. É bom o Goiás ficar muito atento nesse jogo, perdendo as suas opções pelas beiradas, né? Acho que pode ser um jogo, por exemplo, para a entrada do Nicolas no segundo tempo e tentar aquela bola aérea para garantir um golzinho. Esse domingão às 4 horas da tarde, essa despedida da excelente temporada, né? Pelo menos na minha visão, do Goiás nesse seu retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Passar aqui rapidamente para vocês também o histórico do confronto, né? Goiás e São Paulo, um clássico, né, do futebol entre clubes paulistas e também aqui de Goiás. 51 jogos, 24 vitórias do São Paulo, 14 empates e outras 13 vitórias do Goiás. Jogando aqui em Goiânia, o Goiás é um dos únicos clubes que o Goiás, inclusive, tem uma desvantagem, né? Foram 27 jogos no total, no caso com o Goiás em casa, 9 vitórias do São Paulo, 7 do Goiás e outros 11 empates. O Goiás que não vence o São Paulo em casa, né? Já tem um bom tempo. Se eu não estiver muito enganado agora, foi lá em 2013, né? O Goiás perdeu depois ali em 2015, também na última rodada, derrota por 1-0. Em 2019 perdeu por 1-0 também. Em 2020, se não me engano, foi 3-0 na Serra. Então, não tem boas lembranças contra o São Paulo dentro de casa. Tentar tirar essa zica logo, né? Nessa Série A do Campeonato Brasileiro e finalizar o ano com uma boa vitória contra um dos grandes clubes aí do futebol mundial. Certamente daria um bom ano para a torcida, que dá pra dizer, fez sim uma boa temporada neste retorno à primeira divisão e também nas outras competições, apesar do fim melancólico, né? Não dá pra dizer que o Goiás fez um ruim campeonato goiano e também na Copa do Brasil. Quero saber a sua opinião e seu palpite para esse jogo de daqui a pouco, né? Às 4 horas da tarde contra o São Paulo na Serrinha. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Inclusive com o nosso pós-jogo saindo ainda hoje, nesse domingão, por volta ali das 7 horas, no máximo 7h30, prometo trazer esse vídeo aqui para vocês. Pode até acontecer de uma forma mais cedo, mas enfim, garantindo esse nosso pós-jogo do último jogo da temporada. Peço para você também conferir o nosso canal de cortes, do Cortes do Goiás News, vai estar aqui embaixo na descrição, e o link também dos nossos apoiadores, melhor dizendo, né, no caso da GIN TV, para você poder assistir esse jogo ao vivo na tela do seu celular, computador, Smart TV, vai estar aqui embaixo também no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!